Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Trazendo agora o tema, né, que é o nosso capítulo sobre ângulos e polígonos. Estamos estudando geometria, né, que é um dos ramos da matemática. A gente falou sobre ponto, reta e plano, falamos sobre tipo de retas, seja ela na horizontal, vertical ou inclinada, né, retas concorrentes, retas paralelas. Vamos agora compreender sobre ângulos e polígonos. Também nós vimos retas em relação a segmentos de reta, semi-reta e a reta. Então, vamos lá. Primeiramente, coloquei vários ângulos, exemplificando aqui para vocês na nossa tela, né? Que podemos medir ângulos, tá? Podemos ter um ângulo de 90 graus, podemos um ângulo de 120 graus, 180, tá? Coloquei várias figuras demonstrando para vocês como é que é formado um ângulo, né? E primeiramente vamos entender, e o que é um ângulo? É uma região de um plano limitada por duas semi-retas de mesma origem. É quando pegamos duas semi-retas, tá? Unimos as duas semi-retas, sempre interligando a um ponto. Esse ponto chamado de vértice vai ser o ponto de união. Esse ponto de união poderá formar vários ângulos, tá? Também, como é chamada as semi-retas poderá ser chamada de lado. Então, tem um lado de uma semi-reta e um outro lado de uma outra semi-reta. A união dos dois lados chamaremos de vértice, que é o ponto de encontro. Daí, existe tipo de ângulo. Ângulo reto, quando ele mede 90 graus. Um ângulo agudo, quando ele vai medir do que 90, tá? Exemplo, 89 graus. Então, exemplo de um ângulo agudo. Tá? Um ângulo obtuso, quando ele vai ser maior do que 90. Exemplo, 91 graus já é um ângulo, a medida, maior do que 90. Então, 91 seria um ângulo exemplificado como um ângulo obtuso, considerado. E um ângulo reto é quando a medida do ângulo for sempre 180 graus. Então, o ângulo reto mede 90, ângulo agudo menor do que 90, ângulo obtuso maior do que 90 e um ângulo raso 180. Daí, o transferidor é um instrumento de medida. Existe um transferidor que vai de 0 a 180 ou de 0 a 360. Para poder ajudar a manusear, é melhor usar o de 180 graus. Perceba que ele vai ter uma linha, essa linha de fé é a linha mesmo de posicionamento para identificar um ângulo, lembrando que vai ter uma marcação de um centro, podendo ser um zero ou uma marca, tá? E a numeração, ela vai ter umas linhas entre elas, que a gente chama de limbo, tá? No caso, vamos dizer que eu formei um ângulo que vai do A, O, C, tá? Quando a gente colocar o transferidor, sempre bota o centro do transferidor em cima do ponto da união, que é o ponto do vértice, e daí, com um lápis ou uma caneta, você vai demarcar dentro, tá? Unindo uma semi-reta à outra. Se eu quero saber quanto é que mede do ponto A ao ponto C, eu risco aqui com a régua, com o transferidor, que é uma régua, e aí ele vai dizer que do ponto A ao ponto C faz até 20. Então, do A até o C mede 20 graus, do C ao D, 70, do D ao E, 90, do E ao F, 110, do F ao G, 150, e do G ao H, 180. Passando para vocês, coloquei uma figura, né? Então, com o transferidor, vou botar na marquinha que está o zero, e daí eu consigo verificar a medida, né? Sempre rabiscando com lápis. Do ponto A ao ponto B, mede 45 graus. E do ponto C também mede 45 graus. Já do ponto A ao ponto C, veja que o ângulo vai ser bem maior do que o A até o B e do B até o C. Então, ele vai medir um ângulo reto, que a gente chama de 90 graus. Lembrando que também, estudando ângulos, vamos compreender o que são regiões planas e contornos. O que tem a ver regiões planas? São figuras, né, que vão apresentar aí figuras fechadas. Como exemplo aqui eu tenho um triângulo, um quadrado, um retângulo e um círculo. São consideradas como regiões planas, tá?
Regiões planas são chamadas de figuras que poderão ser bidimensionais ou tridimensionais. Comprimento, largura e altura. A figura que temos como exemplo aqui é um retângulo. O retângulo ele é um bidimensional, tá? Ele tem largura e vai apresentar comprimento. Daí, contorno de regiões. O que seria um contorno? Justamente são a estrutura da figura. Então, aqui, ó, um triângulo apresenta o contorno, o quadrado, o seu contorno, o círculo, o seu contorno, o retângulo, o seu contorno. Tá? O retângulo apresentará o seu retângulo, né, que está aqui apresentando para vocês. Daí temos no contorno, pode ser contornos de linhas fechadas e linhas abertas. Perceba que eu tenho linhas fechadas é quando ela fecha toda a figura. Linhas abertas é quando ela não vai ter um complemento, como apresenta para vocês. Contornos de linhas fechadas, contornos de linha aberta. Podemos chamar de polígonos fechadas, polígonos de figuras abertas. E o que são polígonos? É uma figura geométrica, tá? A palavra polígonos, poli quer dizer muito, gonos quer dizer ângulos, que vão dar continuidade, vai dar um segmento da figura, né? Quando se fecham, tá? É um tipo de polígono. Sabendo que os polígonos, eles vão apresentar aí para vocês elementos, como vértices, lados, tá? Exemplo, o que são os vértices? Justamente os pontos de cada figura. Nós temos aqui um quadrado. Então, o quadrado apresenta 4 pontos. Então, apresentará 4 vértices. Do mesmo modo que o lado é justamente a união de um ponto com o outro, como um segmento de reta. Então, quando vai montando a figura, ela vai se fechar. Então, um quadrado apresenta 4 lados. Lembrando que cada vértice, cada ponto, né, vai formar um ângulo. Vai ser chamado de ângulo interno, tá? E a união de um vértice para outro dentro da figura chamaremos de diagonal. Tipos de polígono podem acontecer como comparações. O que é polígono plano, não plano, polígono convexo, não convexo, polígono regular e irregular. Então, vamos lá. Polígonos relacionados a planos versus não planos. Polígonos planos, aprende para você um quadrado, tá? Já os não planos são as figuras sólidos geométricos, certo? Com isso, nós temos também convexo e não convexo. O que seria o convexo? É quando qualquer segmento pode ser escrito dentro da figura. Então, veja, eu tenho uma figura fechada, mas eu posso desenhar um segmento ou uma reta dentro dela. E o não convexo é quando vai faltar partes da figura. Perceba que eu tenho uma figura fechada, mas está faltando parte para o seu complemento, tá? É como se fosse uma estrutura de um quebra-cabeça. Uma estrutura de quebra-cabeça, ele é um polígono não convexo, tá? Tá faltando parte. Ele não é uma figura fechada por inteira, tá? Fechada por inteira é convexo, faltando parte não convexo. Polígono regular versus irregular, né? Daí o que nós temos é aqueles que a figura apresentará o mesmo lado e o mesmo ângulo. Então, veja um quadrado, tem o mesmo lado. Um triângulo, o mesmo lado, tá? Daí o irregular é aquele que as suas medidas não serão iguais. Tipo, um trapézio, veja que ele tem um comprimento maior e um comprimento menor. Como um retângulo. O retângulo ele tem a mesmo comprimento aqui, tá? Mas existem lados que vai formar sua altura que não são iguais ao comprimento. Então, vai ter dimensões diferentes, tá? Nomenclaturas dos polígonos. Vai se dar nome? Vai se ter nome. Né? O que é isso? Para eu chamar de triângulo, é porque o triângulo tem 3 lados. Então, tri quer dizer 3. Um quadrado, um quadrilátero, é uma figura com 4 lados. Quadri, 4. Uma figura com 5 lados, pentágono, penta, 5. Uma figura com 6 lados, hexa, né? Vem de hexágono, 6. Uma figura heptágono, hepta, 7. Octógono, octo, 8 lados. Eneágono, enea, 9. Decágono, deca,
10. Então, apresento para vocês polígonos, número de lados e o nome do polígono. Então, por isso que é dado uma nomenclatura, um nome para as figuras. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono. Né? Também, só observação, se a figura tiver um só lado, não existe polígono, é considerado como polígono, tá? Como também uma figura com dois lados, não é possível, então não existe figura. 3, triângulo, né? Acima de 10, temos 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 13 lados, tridecágono, 14 lados, tetradecágono, 15 lados, pentadecágono, né? E assim sucessivamente. Né? Temos uma figura com 20 lados, chamada de icosságono. Daí, o triângulo é uma figura que é um polígono que vai apresentar 3 lados. É um polígono que possui menor número de lados. Por quê? Porque podemos classificar. Existem 3 tipos de triângulos, né? Temos a figura equilátero, isósceles e os escalenos. Qual é a diferença dos 3? O triângulo equilátero, ele apresentará, todos os seus lados terá a mesma medida. Então, o lado de AB é o mesmo de BC, o mesmo de AC ou de CA, tá? Então, 3 lados congruentes. Congruente quer dizer que vai ter a mesma medida. Já um triângulo isósceles quer dizer que apenas 2 lados serão iguais, como o lado AB é igual ao lado AC, mas o BC não é igual nem a AB e nem o AC. Então, o isósceles apresenta 2 lados com a mesma medida e do mesmo tamanho. Já o triângulo escaleno é quando o triângulo vai apresentar os 3 lados diferentes. Então, perceba aqui, ó, o AB é diferente de BC, que é diferente de CA. Tá? 3 lados de tamanho diferente e medidas também diferentes. Os quadriláteros. Quem são as figuras consideradas como quadriláteros? São figuras com 4 lados, podendo ser um losango, um retângulo, quadrado, um trapézio, tá? Então, são exemplos de figuras quadriláteras. Então, toda figura que tiver 4 lados, né, são chamadas de quadriláteros. Os principais são quadrado, retângulo, losango e o trapézio. E temos também o paralelogramo, tá? O trapézio, temos aqui, ó, veja que o lado DC é diferente de AB, tá? Mas apresentam 4 lados. 4 lados. O escaleno, temos também figuras de trapézio escaleno, tá? Perceba que eu posso ter vários tipos de figuras de trapézio. Temos o trapézio retangular, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Que no caso, escaleno porque dá-se o nome de lados que não são paralelos. Né? Então, medidas diferentes, mas são 4 lados. E no cotidiano, nós temos objetos no nosso cotidiano que representam polígonos. Um cubo, né? Uma bola, uma lata, tá? É comum no cotidiano encontrarmos formas geométricas, né? Então, figuras consideradas como polígonos, eles estão encontrados em qualquer lugar, estão sempre presentes, até no formato de uma casa, é um polígono, tá? E os polígonos são encontrados podemos ter polígonos em alimentos, tá? Como uma parte de uma goiaba, uma fatia de pizza, uma fatia de uma laranja, o formato de um bolo. Edifícios também apresentam estruturas de formato de polígono. Tá? Uma janela, um quadrado. Podemos ter uma janela retangular. Monumentos também que formam aí a base de uma figura e sua estrutura, como monumentos históricos. Torre de Pisa. Móveis e objetos que utilizamos. Se a gente observar nosso dia a dia na nossa casa, sempre vai existir algum objeto que representa, né, um exemplo de um polígono. Na natureza, também temos, né, temos a estrutura da abelha, né, a questão do favo de mel, a produção de mel, né, de uma planta. No trânsito também, como semáforos, né, a estrutura de um ônibus, a frente, o para-brisa de um ônibus, tá? As placas de sinalizações. Deixo aí meu abraço virtual
Espero que tenha gostado da aula, gostado da videoaula, tá? Iremos nos encontrar na nossa sala virtual para tirar as dúvidas possíveis, tá certo? Deixarei também o resumo da aula para complementar para vocês o nosso vídeo. Então, um beijão, fique com Deus, tá? E até mais.